Boa noite a todos. Convido a todos que têm as suas Bíblias para que nós abramos em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, enquanto os irmãos estão achando o trecho, vou fazer uma breve oração novamente. Santíssimo Deus, nós pedimos para que neste momento a Tua palavra seja exposta com toda a autoridade, ousadia, mas também simplicidade, para que todos nós possamos sair daqui edificados, entendendo a Tua palavra e o que o Senhor quer às nossas vidas. Nós possamos sair daqui transformados, edificados, animados, reavivados, para sabermos enfrentar as dificuldades lá fora, através da força da Tua palavra e através do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Haja nessa noite, ó Pai, conduza os nossos ouvidos, os nossos corações para entendermos e compreendermos o que o Senhor deseja a nós. Me direcione como expositor da Tua palavra essa noite, que a partir deste momento o Senhor fale através de mim e que não seja mais exposto os meus pensamentos, as minhas vontades ou os meus desejos, mas que seja exposto a Tua palavra e a Tua verdade a todos os corações essa noite. É isso que nós pedimos e deixamos nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós já expusemos 4 capítulos do livro de Daniel. Primeiramente nós estudamos o capítulo 1, que nos fala da soberania de Deus no agir da fortificação dos jovens ali na Babilônia que se propuseram a não se contaminar. Nós estudamos e compreendemos que a partir do momento que nós colocamos em nosso coração o desejo de não se contaminar com o mundo lá fora, Deus vai nos dar as condições necessárias para que possamos vencer as adversidades e permanecermos firmes. Nós propusemos em nosso coração não se contaminar, mas se nós formos procurar em nossas próprias forças e no nosso próprio entendimento conseguir vencer as tentações lá fora, nós teremos a certeza que vamos fracassar. Por isso nós precisamos e necessitamos do agir soberano de Deus, ajudando em cada detalhe, e não só isso, nos fortificando através do seu Santo Espírito, para que nós possamos vencer o mundo lá fora e as suas pecaminosidades, a sua depravação, para que nós permanecemos puros sem nos contaminar com os seus ensinamentos, ou com as suas mentiras, ou com as suas ilusões que são pregadas lá fora. No capítulo 2, nós vemos a estátua de Nabucodonosor, que nos representa um rei soberano, que está no comando de todos os demais. Naquela época, a Babilônia era a maior nação e que tinha o maior poderio, o maior exército, que tinha influência grandiosa em todo o mundo. Todo mundo tremia e temia diante da Babilônia. Mas nós vemos no capítulo 2 que Deus estava acima até mesmo de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E não só da Babilônia, mas das nações que adviriam depois da Babilônia, como Medos e Persas, como a Grécia, como também Roma e os demais que a gente sabe que veio depois de Roma. Todos esses reinados, desde a fundação do mundo até hoje, está debaixo da autoridade de Deus. Então, quem está no governo, seja da cidade, do estado ou do nosso país, foi colocado por Deus, e Deus pode colocar e tirar quem Ele quiser. Então, não cabe a nós questionarmos a vontade de Deus, mas cabe a nós orarmos pelos nossos governantes que estão debaixo da soberania de Deus. No capítulo 3, nós vemos que Deus é soberano, mesmo que Ele haja de uma forma a qual nós não concordamos, ou que pensamos que pode ser ruim. Nós vemos que Deus pode agir de diversas formas. Deus pode simplesmente te livrar da tribulação e você não passar por ela. Deus pode estar com você no meio da tribulação, igual ali com os Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou Deus pode escolher simplesmente te entregar aquela prova, você ser morto, e mesmo assim o nome de Deus vai ser engrandecido através da sua entrega. Da mesma forma que aconteceu com Estevão, que aconteceu com Pedro, Paulo, que foram mortos pela palavra de Deus e pelo Evangelho. E em Atos capítulo 4, se eu não me engano, capítulo 3, fala que Pedro e João, ao chegarem ali no templo, eles foram presos,
e foram esbofeteados, foram chicoteados por causa do Evangelho. Em vez deles ficarem tristes e falar assim, uai, eu estou me dedicando a minha vida para Deus, para pregar o Evangelho, para falar de Cristo, e em vez da minha vida prosperar, eu estou tendo mais dificuldade. Em vez deles blasfemarem, deles se revoltarem, eles simplesmente puderam falar que se alegraram por serem achados dignos, por sofrerem pelo nome de Cristo. Então, o agir de Deus nas nossas vidas pode ser de diversas formas. E isso não faz que Deus seja mais Deus ou menos Deus, mas que Deus é soberano em todas as escolhas que Ele tiver para nossas vidas. No capítulo 4, nós vemos o orgulho de um rei, que o levou a uma queda tremenda. Um homem que queria toda a honra, toda a glória que era destinada a Deus para ele mesmo, para que ele fosse engrandecido, honrado. E nós vemos que esse orgulho foi manifestado em outras pessoas também, como Eva ali no Jardim do Éden, que quis ser igual a Deus e conhecer o bem e o mal. Nós vemos que esse orgulho também foi visto em Satanás, quando ele caiu ali dos céus e quis ser maior do que Deus. Nós vemos esse orgulho no rei Herodes, no rei Agripa ali também, no começo, na época de Jesus Cristo ali mais ou menos, na época de Tiago, João, dos apóstolos. Ele foi morto por ser glorificado pelo povo e não ter dado glória a Deus, e ele soberbeceu naquele momento, querendo toda a glória para ele, e naquele mesmo momento ele foi comido por vermes. Então nós vemos que nós pecadores, muitas das vezes nós queremos ocupar o trono de Deus e queremos tomar a glória, que é somente dele para nós. Nós queremos falar que as coisas que nós conseguimos ou conquistamos, como nossas casas, nossos carros, ou nossa conta bancária, isso é esforço do nosso próprio braço, ou é a nossa própria dedicação. Mas nunca reconhecemos que é Deus agindo através de nós. Nós queremos ser recompensados, glorificados, queremos receber elogios pelos nossos feitos, mas muitas das vezes nós não somos gratos e nós não reconhecemos que o agir de Deus em nossas vidas foi que nos fez chegar àquela conquista, sabendo que Deus é soberano sobre tudo o que nós temos ou possuímos, que a mesma forma que Ele deu, Ele pode tirar. Na mesma coisa quando Ele fez com Jó. Ele deu, mas Ele também tirou e depois recompensou o Jó novamente. Então, nesses 4 capítulos, nós podemos ver, Deus é soberano, de toda maneira. Esse é o assunto principal do livro de Daniel. Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus é excelso. E cabe a nós, seres humanos, pecadores, reconhecemos essa grandeza de Deus e nos humilharmos diante dEle, ao ponto de sabermos que somos pecadores, falhos e sem Deus nós somos nada. Que nós precisamos todo dia do agir de Deus em nossas vidas para nós conquistarmos tudo. A partir do momento que Deus cessa o nosso oxigênio, nós morremos. Então nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Deus, nós precisamos do agir dEle em nossas vidas, até mesmo para respirar, ainda mais para as outras coisas. Vamos fazer a leitura agora do capítulo 5. Nós não vamos ler o capítulo todo nesse momento, mas enquanto nós formos expor, nós vamos fazendo leituras do trecho a qual vai ser exposto. Primeiramente, eu queria ler os 4 primeiros versos. Então, Daniel capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4. O rei de Belsazar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores e bebeu vinho perante os 1000. Belsazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro, de prata, que o seu pai, Nabucodonosor, havia retirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e seus príncipes, as suas esposas e concubinas, pudessem beber neles. Versículo 3. Então eles trouxeram os vasos de ouro que foram retirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E os reis e seus príncipes, suas esposas e concubinas beberam neles. Eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Hoje nós vivemos numa geração que, em todo lugar que a gente vai, nós vemos... Não quis pular. Deu? Nós vivemos numa geração que aonde nós vamos, nós vemos a zombaria nas pessoas.
Nós temos a tendência de, como seres humanos, nós queremos humilhar as outras pessoas para que nós nos sintamos melhor do que as outras. Você pode ver isso, que isso não começa quando a gente é velho, já começa quando a gente é pequeno. Você vai para a escola, já começa o bullying, as críticas, a zombaria, as brincadeiras, os apelidos. Já começa a querer zombar do próximo, do amiguinho. Seu amiguinho tem uma cor diferente, uma cabeça maior do que o outro. Seu amiguinho tem alguma deficiência, seu amiguinho é diferente. Os outros vão se juntar para coretar aquele amiguinho, para zombar dele, para criticar, para abusar dele. E isso começa desde muito pequeno. Eu tenho muito acesso às escolas hoje em dia e eu vejo que não começa com 10, 12 anos. Com 5, 6 anos, você vai no pré, você já vê os amiguinhos colocando apelidos uns nos outros. E aí vai dos apelidinhos carinhosos e até os mais perversos possíveis. Para você ver que a mentalidade de uma criança, muitas das vezes, pode ser perversa também. Eu lembro que na época da escola, eu era franzininho, eu era bem magrinho. Não tinha essa perturbância na barriga igual eu tenho hoje. E eu era muito magro e muito cabeçudo. Minha cabeça era grande. Então, por ter descendência nordestina da minha avó, minha cabeça era mais grande do que os coleguinhas da escola. Então, eu tinha muitos apelidos que eu sofria, que eu ouvia. Era cabeça de caixa d'água, era pirulito de 50 centavos, corpinho fino, cabeça grande, ela bola de exposição, entre tantos e tantos outros, que muitas das vezes aquilo deixava a gente cabisbaixo, deixava a gente triste. Chegava em casa chorando para minha mãe e falava assim: mãe, menino me chamou de cabeça de caixa d'água. Ela falava assim: não liga não, deixa isso para lá. Mas aquilo, de alguma forma, essa zombaria deixava a gente triste, deixava a gente para baixo. E nós vemos que essa zombaria, ela vai crescendo com o tempo. E aí a gente não passa só a zombar os coleguinhas, mas passamos a zombar as autoridades também. Hoje você entra num Twitter, por exemplo, ou numa rede social qualquer, você vê várias pessoas zombando as autoridades. Seja juízes, seja prefeitos, seja governadores, próprio presidente, que é uma autoridade grande no nosso país, todos eles muitas das vezes são zombados, criticados, são levados muitas das vezes em brincadeira lá na rede social. Porque pessoalmente a pessoa é totalmente diferente. Hoje você vê muitas das vezes nas redes sociais, o povo chamando o Xandão de cabeça de ovo e de outras coisas mais. Mas pessoalmente com ele eu duvido que a pessoa tenha coragem de falar isso. Então brincam com as autoridades quando as autoridades estão longe. Mas quando estão perto, eles tremem e sentem medo diante deles. E muitas das vezes esse medo não traz o respeito. Que é o que meu pai muitas das vezes falava. Falava assim: você tem medo, mas não tem respeito. Porque quando eu fico bravo com você, você fica quietinho. Mas eu viro as costas, você quer fazer tudo de novo que eu falei para você não fazer. E não só isso, mas nós vemos também nas nossas casas. Eu já vi muitos pais tentarem corrigir os seus filhos. Aí a mãe pega a chinela e fala assim: eu vou te bater. Aí ela fala uma vez: vou te bater 2 vezes, 3 vezes. Aí a criança olha para a cara da mãe dela e fala assim: não vai me bater, porque ela já falou umas 3 vezes e não me bateu. Aí ela começa a zombar da mãe, rir, brincar. A mãe vira a cara, ela começa a apontar a língua, fala: ei, você não vai me bater. E acontece várias e várias coisas. Então, nós vemos que essa zombaria é comum nos nossos dias. Hoje as pessoas zombam uma das outras, as crianças zombam dos pais. Infelizmente, isso é comum. E na história que a gente vai ver hoje, justamente uma autoridade descendente de Nabucodonosor, uns falam que é filho, outros falam que é neto, outros falam que era simplesmente um governante, que não tinha familiaridade com Nabucodonosor, mas por ser considerado filho de Nabucodonosor, porque vinha da linhagem real. Mas isso não nos importa. Ele, naquele momento, ele estava como autoridade. E uma autoridade, ela tem que saber se portar. Ela tem que pensar bem nas suas escolhas. Ela tem que pensar que tudo quanto ela vai fazer, ela vai ter uma consequência depois. Se um presidente da república começa a fazer uma coisa que afeta todos os outros, ele pode não ser reeleito de novo. Ele não pode não governar uma cidade novamente. Se um prefeito começa a tomar atitudes que é contrária à vontade do povo, o povo se revolta com ele. E faz o que aconteceu, por exemplo, nos nossos tempos passados, impeachment, como aconteceu com a Dilma, com o Collor. Tira esses governantes por não concordarem com ele. Então, como autoridade, a pessoa precisa pensar que todos os atos que eles vão ter têm consequências. Mas Belsassar simplesmente não pensou nisso.
Ele falou assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. E o futuro, a Deus dará. Não me importo com o que vai acontecer agora. Eu vou fazer o hoje. O amanhã, não sei o que vai acontecer. Se vai ter consequências, se eu vou pagar, se eu não vou pagar, isso não importa. Essa mensagem que nós vamos ler e explicar hoje em Daniel 5, nós dividimos ela em 6 pontos principais, para nós entendermos que toda a atitude contrária à vontade de Deus, ela nos leva a uma consequência depois no futuro. Nós precisamos saber, como Salomão disse em Eclesiastes 11, que façam tudo o que vocês quiserem. Tudo o que vocês tiverem vontade, façam. Mas saiba que no final, tudo tem consequência. Então, tudo o que a gente faz hoje vai refletir no futuro. Tudo o que a gente planeja hoje vai refletir no futuro. Se eu pego o meu cartão de crédito e começo a gastar sem pensar no amanhã, começo a comprar tudo o que vem pela frente, vai chegar no final do mês, eu preciso pagar a fatura. E aí? Eu ganho 1.000, minha fatura vem 4. Como que eu vou pagar? Vou ter que me dedicar a trabalhar em 2, 3 empregos? Vou ter que dividir a fatura e virar uma bola de neve maior? Vou ter que pegar um empréstimo para pagar a fatura? São coisas que podem acontecer justamente por não pensar nas consequências futuras. Coisa que Belsazar não fez. E esse deve ser um exemplo a que a gente olha e fala: eu não posso fazer igual. A minha vida, eu tenho que olhar para Belsazar e falar assim: tem que ser o oposto. Eu não posso fazer as mesmas coisas que esse rei fez. Ele, sendo a autoridade, me deu o exemplo de eu ser totalmente contrário ao que ele quer, ao que ele deu o exemplo, ao que ele fez. Então, que a vida dele nos seja ensinamento para que nós não possamos repetir os mesmos erros, mas que nós possamos parar, refletir em todas as nossas ações, para que nós não paguemos o preço depois. Deu certo? Aí, foi. Primeiro ponto, profanando o santo. Belsazar, eu já ia falar Nabucodonosor, Belsazar fez uma festa para 1.000 pessoas, 1.000 autoridades junto de Belsazar ali. E uma festa regada a bebidas, orgias e todas as coisas que os seus corações tinham vontade. E quanto mais o tempo passava, mais eles se entregavam à bebida e mais a carnalidade ou a depravação do seu coração saía. E eles começavam agora a fazer coisas que muitas das vezes, talvez se eles não tivessem bêbado, eles não teriam coragem de fazer. Então, essa festa de Belsazar foi uma festa totalmente fora do controle. Não tinha regras, não tinha limites, era simplesmente o que eu quero, eu vou fazer, eu vou me entregar completamente. Essa festa nos lembra o mundo em qual vivemos. O mundo que simplesmente está entregue ao pecado. O mundo que simplesmente está longe das vontades de Deus. Um mundo onde todos vivem achando que estão fazendo as suas próprias vontades. Um mundo onde todos estão entregues a todas as depravações possíveis, demonstrando nada mais do que todos nós somos depravados, nós não temos nada de bom. Que a nossa maldade hoje é refreada, não porque nós queremos ou porque nós controlamos o nosso ser, mas a nossa maldade é refreada porque o Espírito de Deus age em nossas vidas, nos impedindo que nós chegamos a esse ponto. Mas se não fosse Deus e não fosse o agir do Espírito Santo, nós estaríamos como essas pessoas, entregue a todas as concupiscências, a todos os desejos, totalmente depravados no mundo, achando que todas as coisas são normais, que tudo é lícito, que tudo pode, que tudo é maravilhoso, sem pensar nas consequências do futuro. Mas toda festa, ela muitas das vezes é regrada justamente pela bebida. E a festa hoje do mundo, ela é regrada pelo pecado. E da mesma forma que a bebida cega o nosso entendimento e nos faz agir de forma a qual nós não queremos, e muitas das vezes não agiríamos, o pecado nos faz agir da mesma forma. O pecado nos faz cada vez mais agir contrário à vontade de Deus. O pecado nos faz cada vez mais fugir da presença de Deus. Por isso João diz na sua carta que nós não podemos viver em pecado.
se nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, se nós entregamos a nossa vida a Ele, se nós falamos para o mundo afora, eu sou cristão e carrego a Bíblia debaixo do braço, eu venho no culto toda quarta e domingo, se eu estou professando isso ao mundo, eu preciso agir como tal. Então, eu não posso ser levado ou persuadido pelo pecado, eu não posso mais ser enganado, eu não posso ter as minhas vistas mais cegadas pelo aquilo que um pecado me proporciona. Mas antes eu preciso estar sóbrio. E essa sobriedade é dada através do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Porque se não for o Espírito Santo agindo nos nossos corações, nós todos seremos iludidos, persuadidos e moldados pelo pecado que está à nossa porta. Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus aconselha Caim e fala assim, o pecado está à porta. Você tem a opção de escolher, ou você refreia e não faz isso, ou senão o pecado vai te dominar. Ou nós fugimos da aparência do pecado, ou nós vivemos uma vida longe do pecado, ou o pecado vai nos consumir. E ao ponto de sermos consumidos, embriagados pelo pecado, as coisas que antes pareciam totalmente pecaminosas, já começam a ser engraçado. Uma latinha que eu nunca colocaria na boca, agora eu já coloco 2, 3, 4, 5, já danço até em cima da mesa, bêbado, caindo aos pedaços. Eu já chego em casa todo amarrotado, destruído, jogado nas calçadas por causa da bebida. Aquela droga que eu nunca falei que eu ia usar, hoje eu uso todo dia, sou dependente dela. Aquela reunião que eu falei que eu nunca ia faltar e nunca ia abandonar, hoje eu só vou em acampamento ou em evento da igreja. Aquela Bíblia que eu falei que eu nunca ia parar de ler, que ela é a instrução, ela é a lâmpada para os meus pés, é aquela que tem ficado, muitas das vezes, desprezada, ou sendo usada de enfeite na minha casa. A partir do momento que nós somos persuadidos, iludidos, enganados pelo pecado, aquilo que antes nós não fazíamos, nós vamos começando a fazer. E o pecado, ele não entra com as duas pernas na porta, arrebenta tudo e toma conta. Não, ele entra de mansinho. É uma brechinha. E ele vai entrando nessa brechinha e vai tomando conta, e vai tomando conta. Quando você menos perceber, a sua vida está totalmente tomada pelo pecado. O pecado nos leva a blasfemar o que é santo. O pecado nos leva a profanar o nome de Deus. O pecado nos leva a blasfemar a santidade de Deus. Foi o que Belsazar fez. Iludido, embriagado pela bebida, pelo pecado, ele manda buscar aquilo que era considerado santo para os judeus, que era usado na casa de Deus, que era usado nos cultos lá no tabernáculo, no templo. Eles são pegados e trazidos para que eles pudessem se embriagar naqueles projetos, naquelas coisas santas. E não só isso, se embriagar, dando glórias e honra aos deuses de madeira, de pedra, de ferro e tantos outros deuses que a Babilônia servia. Eles estavam usando o que era santo para profaná-los, adorando-os, os seus próprios deuses. Isso é tremendamente perigoso. Zombar de Deus, zombar do que é santo, começam zombando da nossa fé, começam criticando os nossos cultos, começam zombando da nossa forma de ser, começam criticando as nossas atitudes, e eles cada vez mais estão embriagados pelo pecado. Nós não podemos chegar a esse ponto, nós precisamos estar vigilantes. Nós não podemos ser embriagados pelo pecado, nós não podemos ser persuadidos. Nós precisamos saber que o pecado é você colocar-se no lugar de Deus. É você querer tomar o trono de Deus. É você querer dizer, Deus, eu não preciso mais de você. A partir deste momento, quem toma conta da minha vida sou eu. Eu vou fazer o que eu quero. É o meu corpo, é as minhas regras, é eu que governo. Eu não preciso de Deus para nada. Eu não preciso de alguém me dizendo o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu não preciso de uma palavra me dizendo para onde ir ou para onde não ir. Eu não preciso de alguém tocando no meu coração, me direcionando o caminho que eu devo seguir. Não preciso. Eu mesmo posso tomar as minhas escolhas. Eu mesmo posso fazer o que me der vontade. O pecado é essa herança de Adão que nos domina de uma forma que nós não temos como fugir dele.
Paulo disse, eu não faço o que eu quero, mas o que eu não quero eu faço. Eu fico nessa luta, eu quero fazer o bem, mas o bem eu não consigo, eu só faço o que é mal, eu só faço o que é contrário à vontade de Deus. Se não for o agir do Espírito Santo, se não for Cristo agindo na minha vida, eu não vou conseguir. A luta contra o pecado é uma luta diária, é uma luta todos os dias. Não é uma luta que você luta meia hora lá assim e acabou, e venceu ou perdeu, não. A luta com o pecado é de domingo a domingo, das meia-noite até as outras meia-noite, é 24 horas por dia. É uma brecha que o inimigo precisa para destruir as nossas vidas. É uma brecha que ele precisa para nos afastar da comunhão. É uma brecha que ele precisa para nos afastar da palavra. É uma brecha que ele precisa para nos impedir de orar diante de Deus. É uma brecha que ele nos precisa para nos colocar lá no lamaçal do pecado novamente. É uma brecha. Nós precisamos saber que o pecado é fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, se nós sabemos que aquilo é contrário à vontade de Deus, estamos fazendo, nós estamos pecando. Se na palavra de Deus diz, não faça isso, e eu faço, eu estou sendo rebelde contra Deus. Eu estou sendo uma pessoa pecadora. Eu estou vivendo em pecado, porque eu sei o que é certo. Deus me direciona, a palavra me instrui, as pregações de quarta e domingo falam comigo. Mas eu continuo mantendo rebelde contra Deus. Eu continuo querendo viver a vida do meu jeito. Eu continuo querendo tomar conta da minha vida. Ser pecador é tomar o nome de Deus em vão. Se nós formos para o original desse mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. O tomar o nome de Deus em vão não é simplesmente você chegar e falar para a pessoa, Deus me livre. Nossa, Deus aquilo. Não é você falar. O tomar o nome de Deus em vão é quando você professa algo que você não é. Então, quando eu digo, estou tomando o nome de Deus em vão, eu estou carregando o nome de Deus em vão. Eu estou mostrando à geração que está lá fora, como o Arlerson disse na pregação de domingo, a primeira coisa que as pessoas vão ver, a primeira Bíblia que ela vai ler, é o nosso testemunho. Então eu chego aqui e falo assim, eu sou crente. Lá de fora, não. Eu sou de Israel, sou um povo separado. Mas a minha atitude diz ao contrário. Eu sou um povo separado para Deus. Mas chegando em casa, eu idolatro outros santos. Então, tomar o nome de Deus em vão é ter atitudes contrárias àquilo que você professa. Eu posso estar tomando o nome de Deus em vão quando eu falo alguma coisa e eu não vivo. Eu posso tomar o nome de Deus em vão quando eu estou sendo hipócrita e julgando os seus erros, criticando os seus erros, esquecendo dos meus. Eu estarei tomando o nome de Deus em vão quando eu pregar, fazer um discurso, uma palestra aqui em cima, colocar tudo para fora, desabafar, criticar, falar, mas chegar lá em casa a minha vida não condiz com nada que eu falei. Eu estarei tomando o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é tornar o culto que Ele separou para ser santo, para reverenciar e glorificar o nome dEle em entretenimento. Hoje que nós mais vemos é igrejas cheias de cafeteria, máquina de fumaça, holofortes, teatro, ministério de dança, não sei tantas outras coisas, menos a palavra. O que tinha que ter em todo culto, não tem. Tem tudo, menos a palavra. Eu estou tomando o nome de Deus em vão quando a palavra dEle está servindo de enfeite na minha estante. Ou quando eu deixo a palavra dele no banco, e a única Bíblia que eu tenho em casa para ler, e eu estou deixando ela aqui. Se eu estou deixando ela aqui, eu estou tendo acesso a ela só quarta e domingo, eu estou tomando o nome de Deus em vão. É a palavra dele, é o que ele tem para falar comigo, é o que ele tem para direcionar comigo. E eu simplesmente estou descartando, como se fosse qualquer outra coisa. Como se fosse um outro livro qualquer, como se fosse uma coisa sem valor. Eu estou simplesmente abandonando, deixando de lado. Eu estou tomando o nome de Deus quando eu desprezo a palavra. Os pregadores vêm aqui em cima, estuda, dedica, ora, e ele está aqui, fala. A pessoa está mexendo no celular, a pessoa está atendendo a ligação dentro do culto, a pessoa está conversando, falando da vida de fulano dentro do culto, a pessoa está pensando no talão da CEMIG que ela tem que pagar,
a pessoa está pensando na prestação do cartão que ela tem que dar um jeito de pagar. E a entrega que nós deveríamos ter, a reverência, o respeito diante da mensagem de Deus que está sendo falada. Quando a gente sobe em cima dessa plataforma, vocês têm que pensar, não é o pregador mais, é Deus falando, é Deus orientando, é a palavra dele sendo exposta. Não é o Eliel, não é o Eliezer, não é o Wallace, não é o Gessé, o Elias, o Luan. Não somos nós, é Deus falando. E todas as vezes que vocês desprezam a palavra que está sendo pregada aqui em cima, vocês não estão desprezando a gente, vocês estão desprezando Deus. Vocês estão desprezando a vontade de Deus. Vocês estão desprezando a palavra de Deus. Vocês estão desprezando o próprio Deus. Eu estou tomando o nome de Deus em vão quando eu uso os meus dons para ganho próprio. Seja para fama, para curtidas no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, ou como muitos pregadores têm feito, para ganhar dinheiro, para ganhar bufunfa no bolso, para ganhar uma conta bancária alta. Quando eu uso os meus dons para enganar os outros, ou para ter algum ganho, eu simplesmente estou tomando o nome de Deus em vão. Eu estou usando Deus para o meu próprio benefício, e não fazendo a vontade dEle. Segundo ponto, o poder que traz medo. Versículo 5 nos diz o seguinte: na mesma hora surgiram dedos de uma mão de homem, e escreveram defronte do castiçal, sobre o qual da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Então mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o atribularam tanto, que as juntas dos seus lombos se afrouxaram, e seus joelhos batiam um contra o outro. Versículo 9. Então o rei Belsazar atribulou-se grandemente, e mudou-se o semblante, e os seus senhores ficaram atônitos. Eu sei quem Deus é. Eu sei o quão Deus é poderoso. Eu sei o quão Deus é capacitado. Eu tenho medo, mas não tenho respeito. Eu tenho medo, mas não tenho reverência. Aqui dentro, na igreja, eu tenho todo o respeito possível. Eu tenho medo do que Deus pode fazer na minha vida se eu fizer qualquer coisa errada dentro da igreja. Mas nós devemos entender que nós somos igreja não só quando estamos em quatro paredes, mas nós somos igreja quando estamos nas nossas casas, quando estamos no trabalho, quando estamos na escola, quando estamos em qualquer lugar. Nós somos igreja aonde nós estivermos. Nós não devemos ter medo de Deus. É claro que nós temos, realmente, mas não é essa a questão. Nós precisamos ter reverência, é tremor, é saber quem Deus é, quem é a autoridade dEle, o quão Ele é poderoso. Falar assim: eu sou insignificante, eu sou um miserável, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso de Deus agindo na minha vida. Quem sou eu sem Deus? A minha vida sem Deus não tem sentido, a minha vida sem Deus é vazia, a minha vida sem Deus não tem significado. Eu preciso de Deus na minha vida. É reconhecer quem Deus realmente é, não pelo que Deus faz, mas pelo que Ele é. É olhar diante dEle e falar assim: oh Deus, obrigado. Eu era um pecador, eu estava lá no lamaçal do pecado, igual o filho pródigo, desejando comer as bolotas do porco. Mas o Senhor foi lá, me socorreu, me salvou, me trouxe para a tua casa, agora me considera como filho. Oh Deus, eu não sou merecedor, quem sou eu diante do Senhor? Quem sou eu para merecer essa graça? Quem sou eu para merecer esse amor? Quem sou eu diante desse Deus tão poderoso? O rei Belsazar tremeu diante de Deus. E de acordo com os estudiosos, o medo de Belsazar foi tão grande que ele fez as necessidades na própria calça, de tanto medo que ele estava de Deus naquele momento. Mas o que adiantou? Ele tinha medo. Ele tinha medo da ação. Ele tinha medo, igual muitas das vezes nós temos, do trovão, do relâmpago, das tempestades, das enchentes. Ele tinha medo do agir de Deus, ele tinha medo do poder de Deus, mas ele não tinha respeito, ele não tinha um coração arrependido diante de Deus. Era um medo que não conduzia a uma transformação, que não conduzia a um respeito. Era igual o medo que eu acabei de falar: eu tenho medo das autoridades, mas enquanto elas estão de costas viradas, eu posso falar à vontade que não tem consequência nenhuma. Enquanto eu estiver na internet, com a terra sem ninguém, eu posso falar o que eu quiser, que não vai ter consequência. Nós temos medo, muitas das vezes, de Deus, mas nos falta
essa questão do respeito, da reverência, de entendermos quem nós somos e quem Deus realmente é. E nisso não é só em nós cristãos, pessoas também que não creram no Senhor Jesus Cristo. Vivem uma vida desenfreada, longe da presença de Deus, fazendo as suas próprias vontades, reconhecem quem Deus é, falam assim, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Mas até hoje não se entregaram realmente, não se arrependeram realmente, não se doaram completamente a Deus, não pediram realmente o perdão dos seus pecados, não se arrependeram de verdade. Hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas dentro da igreja que estão de passos largos para o inferno, infelizmente. Isso não podia ser uma verdade, mas é. Nós temos pessoas dentro da igreja que trabalham em várias coisas, em outras igrejas, que trabalham em ministério, que pregam a palavra, que expõem, mas que estão de caminhos largos para o inferno, não para os céus. Que as nossas vidas não sejam baseadas só no medo, mas no respeito, saber quem Deus é, o quão Ele é poderoso, o quão Ele é maravilhoso, e saber que por enquanto, Deus ainda age com misericórdia, Deus ainda perdoa, Deus ainda dá oportunidade de salvação. Mas haverá um dia que esse Deus misericordioso será um Deus juiz, e vai julgar tudo aquilo que nós fizemos, todas as nossas atitudes, e Ele vai punir as consequências dos nossos atos. Nós agimos, nós fizemos, nós vivemos uma vida depravada, longe de Deus. Não sei se é o caso de alguém que está aqui, mas viveu uma vida longe de Deus, não se arrependeu, não se confessou os seus pecados, pelo contrário, tinha o temor, tinha o medo, mas não tinha realmente a reverência. Tiago fala que o diabo treme diante de Deus, tem medo de Deus, mas o diabo é o diabo, e muitas das vezes nós agimos como o próprio diabo, nós temos medo. Medo do que Deus pode fazer, do castigo de Deus, da mão pesada de Deus, do agir de Deus. Mas não temos a reverência que nós deveríamos ter, igual temos com o pai. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai olhava para mim, minhas pernas tremiam tanto. Eu falava assim, lasco, eu vou apanhar tanto, mas tanto. Eu não tinha que ter feito isso. E muitas das vezes nós tínhamos essa reverência, esse respeito na autoridade dos prefeitos, dos pais. E nos falta um pouquinho mais, essa mesma reverência, esse mesmo respeito diante do nosso próprio Deus, que infelizmente hoje no mundo está sendo levado em brincadeira. Terceiro ponto, o testemunho que não se vende. Versículo 17. Então Daniel respondeu e disse perante o rei, fique para ti os teus presentes, e dá as tuas recompensas para outros. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei, e lhe farei conhecida a interpretação. Daniel nos mostra um testemunho maravilhoso. Daniel não se vendeu hora nenhuma procurando fama, procurando bom cargo, procurando enriquecimento, procurando algum ganho pessoal. Daniel expunha a verdade, Daniel falava a verdade, independente se a pessoa era um rei, se era um vassalo, mas a verdade era exposta, a vontade de Deus era falada. Então, muitas das vezes, o que nós falamos aqui em cima pode parecer pesado, pode parecer doído, pode confrontar, as pessoas podem nos odiar, falar assim, não, mas a pessoa sobe lá em cima da plataforma só para bater nos outros, só para falar coisa pesada, só para criticar, só para apontar as nossas falhas e tudo mais. Mas a verdade, ela é para ser dita, nós não podemos esconder. Se eu chegar diante de Deus lá nos céus e Ele falar assim, ó, seu trabalho era expor a verdade, e hoje, muitas pessoas estão indo para o inferno, porque você mentiu, não expondo a verdade que era para ser posta. Eu espero que a mensagem realmente doa aos nossos corações. Eu espero que realmente a mensagem nos traga transformações. Eu espero que realmente a mensagem nos traga uma mudança. Porque é tão triste, nós vemos as igrejas hoje em dia, passa culto, sai culto, e todos são do mesmo jeito. A vida da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira que agia antes, sem transformação, sem mudança, e achando que isso está agradando a vontade de Deus.
Paulo perseguia os cristãos, achando que estava fazendo certo. Que o testemunho de Daniel possa impactar as nossas vidas. Que nós possamos demonstrar a verdade, falar, expor a verdade aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, às pessoas que gostamos, ou às pessoas que também não gostamos, mas que essa verdade seja exposta, seja falada, para que, quem sabe, essas vidas possam ser transformadas e aproximadas de Deus. Para quem sabe, assim, almas serem retiradas do caminho do inferno e serem colocadas no caminho de volta para Deus. Que pessoas possam ser salvas através do nosso testemunho, que pessoas possam ser salvas através da exposição da verdade que nós temos que fazer todos os dias. Que nós tenhamos o mesmo sentimento dos apóstolos, que entregaram a sua vida para a exposição da verdade. Quarto ponto, o pecado é uma rebelião consciente contra Deus. No versículo 22, e tu, seu filho, ó Beltsazar, não tens humilhado o teu coração, embora soubesses tudo isso. Porém te levantaste contra o Senhor do céu, e trouxeram-te os vasos da casa diante de ti. E neles beberam vinho, tu e teus senhores, tuas esposas e tuas concubinas. E tu tens louvado aos deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem. E o Deus em cuja mão está o teu fôlego, e de quem são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Daniel, 2 versículos antes, ele começa expondo. Você lembra de Nabucodonosor? Você lembra o quão poderoso ele era? Você lembra da sua grandiosidade? Você lembra dos seus feitos? Você lembra onde ele parou? Você lembra o que o orgulho levou à vida dele? Você lembra o fim da vida dele? Você lembra que ele teve que se humilhar, se arrepender diante de Deus, reconhecendo que Deus governava no reino dos homens, para que ele pudesse ter o seu reino restituído, para que ele pudesse sair do lugar que ele foi colocado, naquele lugar de humilhação? E você, sabendo tudo isso, sabendo toda a verdade, você tem feito a mesma coisa. A verdade de Deus é exposta, o evangelho é pregado, a palavra é falada a todos os corações, mas infelizmente, muitas das vezes, nós temos sido rebeldes. Pessoas até hoje têm ouvido do evangelho, têm ouvido da possibilidade de transformação, têm ouvido da possibilidade de uma salvação, têm ouvido a possibilidade de ser libertas do inferno e ser colocadas no caminho aos céus, mas têm rejeitado a Deus. A verdade tem sido exposta, nos corrigindo, nos orientando, nos mostrando o caminho que devemos seguir, mas nós sempre estamos seguindo o mesmo caminho. Eu sei o que é certo. Eu sei o que Deus fala, eu sei o que a Bíblia orienta, eu sei por onde eu devo ir, mas eu prefiro fazer a minha vontade, eu prefiro fazer o que eu quero, eu prefiro fazer o que me der na telha, eu prefiro desprezar completamente a verdade e me apegar à mentira, à fábula, porque essa me traz uma felicidade maior, momentânea, mas me traz uma tranquilidade, não me faz querer mudar quem eu sou, mas me aceita como eu sou normalmente. Ela não me exige transformação, ela não me exige mudança. Ela me deixa ser quem eu sou, da forma que eu quiser. Infelizmente, essa rebelião consciente que o pecado nos traz diante de Deus, é aquilo que nos afasta cada vez mais de Deus. É aquilo que nos leva cada vez mais para longe da vontade de Deus. É aquilo que nos faz cada vez mais ser contrários à vontade de Deus. É aquilo que nos faz a cada dia mais entristecer a vontade de Deus. Eu lembro muito quando meu pai dizia assim: meu filho, essa atitude que você está fazendo, além de entristecer o papai, entristece também o papai do céu. E eu mesmo sabendo que aquilo era errado, eu continuava fazendo. Não provoca seu irmão, não fica brigando com ele. Virava as costas, estava eu lá, enfezando até ele ficar nervoso e correr atrás de mim com a faca na mão. Enquanto eu não enfezava, não sossegava. Não sobe aí não, você vai cair. Estava lá, eu subindo na árvore, caindo, machucando. E depois falando assim, culpa de Deus, ele podia ter me ajudado, não ajudou.
Então, nós sabemos, não temos como negar. Nós sabemos a verdade. Mesmo se você talvez não é um crente, você sabe a verdade. Você sabe da obra de Cristo Jesus na cruz. Você sabe o que Cristo Jesus fez. Você sabe o que Ele exige. Você sabe da transformação que é exigida. Mas a transformação dói. A transformação é difícil. A transformação requer dedicação. A transformação requer uma entrega. A transformação requer uma mudança. Requer uma vida nova. Requer uma vida totalmente diferente do que era. Mas é complicado demais, é difícil. Eu tenho que me entregar todo dia, eu tenho que batalhar tanto, eu tenho que receber tanta crítica, eu tenho que receber tanta pedrada, eu não aguento mais, eu não aguento. Não compensa, não vale a pena. Mas o que eu tenho para te falar hoje, o que não vale a pena, é o que o mundo proporciona. O prazer momentâneo, eu tive lá, eu sei o que era. Eu sei o que é chegar bêbado em casa e ver minha mãe de joelho dobrado orando, Deus, restaura. Eu sei o que é ter muitas das vezes pessoas com droga te oferecendo na sua mão. E eu sei olhando para aquilo e lembrando da sua mãe, falando assim, meu filho, não entra nesse mundo. Que depois para sair é difícil. Eu sabia da verdade. Eu sabia que Deus queria, para mim não era aquilo. Eu sabia que Deus queria que eu vivesse uma vida diferente. Eu sabia que Deus queria uma transformação. Que Deus queria me transformar em nova criatura. Mas eu fui rebelde. Eu não queria aceitar. Eu preferia os amigos. Eu preferia as influências. Eu preferia a fama. Eu preferia os elogios que o mundo dava. Eu preferia. Só que custou caro. Hoje, para as pessoas acreditarem no que eu falo, no que eu exponho, ou muitas das vezes que eu realmente sou um crente, eu tenho que lutar muito mais. Porque as pessoas sempre vão me mostrar o que eu era. Falar assim, você era assim. Muitas das vezes eles não valorizam o que eu falo, o que eu vivo, o que eu penso ou o que eu tento. Eles sempre vão lembrar do que eu era. Mas não foi porque eu quis. Não foi porque eu tive forças. Mas foi porque Cristo foi lá e me buscou. Me colocou nos seus ombros. Me sarou, me salvou. Não sou melhor do que ninguém. Não sou santo. Mas o que eu almejo, o que eu desejo é que todos nós tenhamos no coração o desejo da santidade. É claro que vamos falhar, vamos errar, mas devemos procurar querer mudar. Nós não precisamos e não devemos continuar ficando da mesma forma. Quinto ponto, penúltimo, nós já estamos acabando. Pula aí para mim, por favor. Quinto ponto, o homem em pecado. A mensagem escrita na parede, versículo 26, e este foi escrito que escreveu. Mené, Mené, Tekel, Ufassim. Essa é a interpretação do escrito. Mené, Deus contou o teu reino e o finalizou. Tekel, tu foste pesado na balança e encontrado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Mené, contados foi os seus dias. Todos nós já nascemos com a data de validade. Todos nós vamos morrer. Aí a pergunta que fica é, como você tem usado os seus dias? Para agradar a Deus? Para fazer a vontade de Deus? Porque uma coisa eu tenho certeza absoluta. Não importa o que você faça, nem um segundo pode ser acrescentado no seu tempo de validade. Então o que nós temos é o hoje. A oportunidade que nós temos é agora. A oportunidade de salvação é hoje. A oportunidade de transformação é hoje. A oportunidade de nos tornarmos mais parecidos com Cristo é hoje. Não é amanhã. Não é a semana que vem. Não é aquela promessa do começo do ano. Esse ano eu vou fazer caminhada todos os dias. Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Esse ano eu vou começar a academia e nunca chega. O negócio é agora. Não é no começo do ano. Não é na segunda-feira que vem. Não é domingo. Não é quando chegar em casa. Nossos dias são contados. E se nós morremos hoje? O que nós vamos ouvir quando chegar lá nos céus? Qual o galardão nós vamos ter? Qual será a recompensa que nós vamos ganhar? Será que teremos recompensa? Será que fizemos realmente aquilo que era a vontade de Deus?
Será que realmente somos salvos? Será que realmente Deus entra nos nossos corações e tem nos trazido mudança? Será que realmente a minha vida foi transformada por Deus? Não estou dizendo que você é salvo ou não é salvo. Eu estou dizendo que todos nós temos que refletir em nossas vidas, para sabermos se nós realmente temos Deus no nosso coração, para nós não sermos enganados e acabarmos morrendo sem Deus. Tekel, pesado na balança e achado em falta. A balança do supermercado, ela pode ser adulterada. Eu posso lá pegar uma melancia e pesar lá, e a melancia dá 10 quilos. Mas aí tem uma pedrinha lá embaixo, tem um negocinho ali, que aí em vez de pesar 10 quilos, pesa 11. E você tem que pagar aquele preço adulterado. A gasolina que você vai abastecer o carro, pode ter água, pode ter um álcool a mais do permitido. Mas a balança de Deus, ela é justa. E na balança de Deus, de um lado, está a santidade de Deus. Porque você não é medido com outro ser humano pecador. Você é medido de acordo com a santidade de Deus. Porque o seu pecado afrontou justamente a santidade de Deus. Você blasfemou justamente a Deus por causa do seu pecado. De um lado, Deus. Do outro lado, você e suas desculpas. Ah, Deus, mas eu era assim. Ah, Deus, mas eu não tinha tempo. Ah, Deus, mas eu tinha meus filhos para dedicar o tempo. Ah, eu tinha o meu trabalho. Ah, eu tinha aquilo outro para fazer. Ah, Deus, não tinha como eu ler a Bíblia, porque eu tinha dificuldade de leitura, eu não entendia o que estava escrito. Ah, Deus, eu tinha tantas coisas para fazer. Pesado na balança e achado em falta. De um lado, Deus é a verdade. Do outro, você e suas desculpas. Não tem como um pecador ser achado digno dessa balança, a menos que ele procure a única solução dada para todos, que é Cristo Jesus. Se na balança tem a santidade de Deus, do outro lado tem que ter Cristo Jesus. Senão, você nunca vai ser achado digno. Não importa o que faça, não importa quanto você se dedique, nunca vai ser achado se não for Cristo. Pérez, teu reino foi dividido. A sentença, o pecado, ele traz consequência. A vida sem Deus, uma vida vivendo em pecado, ela traz consequência. O reino dividido entrega a outros reinos. E o sexto e último ponto é justamente esse. Deus é soberano, a justiça, a justa punição do rebelde. Versículo 29, então ordenou Beltsazar, e eles vestiram Daniel com escarlate, e colocaram a corrente de ouro ao redor do pescoço, e fizeram uma proclamação referente a ele, que ele seria o terceiro governante no reino. Naquela noite, Beltsazar, o rei dos caldeus, foi morto, e Dário, o medo, tomou o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. O homem sem Cristo, ele já se torna culpado. O homem sem Cristo, o advogado dele, não é Jesus Cristo, mas sim o próprio Satanás, acusando, mostrando seus erros, mostrando suas falhas, mostrando seus pecados, mostrando a Deus que ele não merece o perdão, que ele realmente rejeitou a Deus, rejeitou a obra de salvação, rejeitou a vida de transformação, preferiu viver a vida do seu próprio jeito. Mas quando essa pessoa acaba entregando a sua vida para Jesus Cristo e vive essa vida realmente todos os dias da sua vida, naquele banco vazio, aparece Jesus Cristo, o advogado, que vai interceder diante do Pai e falar assim: ele não merece, ele é tudo isso que Satanás está falando mesmo, mas eu morri por ele na cruz. Não é pelo merecimento dele, mas é pela minha obra. Quando nós achamos que estamos seguros, como Beltsazar, quando achamos que o fim nunca vai chegar, é aí que ele pode estar muito perto. O homem sem Cristo, ele não tem saída, a não ser se curvar diante de Deus e se arrepender. Pedir perdão dos seus pecados. Reconhecer a sua vida indigna. E pedir: Deus, me perdoa. Tem piedade de mim. As aplicações para nós encerrarmos. Não se zomba de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Não vamos tomar o nome de Deus em vão. Mas vamos viver realmente o que nós temos professado. O pecado é uma afronta a Deus e à glória dele. Então nós não podemos continuar querendo viver em pecado. Mas nós precisamos transformar nossas vidas. Se você não é um crente, busque a salvação. Se você é, a santificação.
A arrogância torna o homem cego, tolo e sem graça. O pecado é uma rebelião consciente contra Deus. Permanecer nele é firmar a guerra contra Deus. O juiz é justo. Deus jamais falha em julgar. Todo pecado será punido e julgado. Deus é soberano sobre todos os homens. Cristo é a única salvação. Arrependam-se. Como Pedro proclamou ali no dia de Pentecoste, arrependam-se enquanto é tempo. Arrependam-se da vida que nós temos vivido, talvez indigna. Arrependam-se de talvez não ter alcançado a salvação. Arrependam-se enquanto é tempo. Para encerrar, eu só queria deixar esta ilustração. No Titanic, todos dançavam, regozijavam, mas começou a afundar. Só que eles não se preocupavam com o navio afundando, porque eles estavam dançando. E, de acordo com eles, de acordo com o criador do barco, ele era inafundável. Então ele não afundava. Então todos estavam ali sorridentes, alegres, dançando. E as coisas começaram a declinar, o navio descendo e todo mundo dançando, festejando, achando que o barco nunca ia afundar. E quando eles perceberam, o navio afundou. Então a nossa vida muitas das vezes é assim. Quando nós achamos que estamos seguros, é aí que nós estamos enganados. Nós precisamos arrepender. Que essa citação fique na nossa mente e possa adentrar os nossos corações. A mão que escreveu na parede também escreveu o nosso destino. O nosso destino está selado. O homem sem Cristo está condenado, mas a mão que pesa e conta os dias é a mesma mão que esteve furada na cruz. A mão que escreveu o juízo também escreve perdão para todo pecador que se humilhar diante dos reis dos reis. Que todos nós que somos pecadores, nós possamos nos humilhar diante do Rei dos Reis, reconhecendo que todos nós precisamos de perdão, de salvação, e nós precisamos do agir do Espírito Santo para a nossa santificação, porque com as nossas próprias forças nós nunca vamos conseguir. Que Deus nos ilumine, nos guarde, nos abençoe e nos ajude nessa caminhada, para que nunca retornemos de onde saímos. Amém.